oportunidade de estarmos aqui e fazer uma interiorização com nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade de pararmos e olharmos para dentro de nós e descobrir aquilo que nós sentimos falta. Como na canção fala, né? Quem já foi órfão, quem não teve mãe, sabe quão grande é o valor de um colo de mãe. E quantos anseios existem dentro de nós, né? Por um afago, um carinho. E quantas perdas nós tivemos. Muitos de nós aqui foram órfãos de vários sentimentos, de várias situações. Dentro do nosso processo de recuperação, precisamos descobrir essas dores, esse sofrimento. Do que mais somos mais órfãos nesse nosso processo de caminhada, o que nos falta, o que nos faz falta, aquilo que nós precisamos buscar, aquilo que precisamos nos encontrar conosco mesmo. Quais são os nossos traumas? Quais são as nossas dores que precisam ser supridas? E Deus nos traz aqui um lugar como esse para que nós possamos encontrar esse amor. Possamos encontrar aquilo que nos faz falta. E nos colocar diante de Deus e pedir que Deus venha suprir essas nossas carências. Suprir o nosso sofrimento. Suprir o sentimento de perda. Curar, sarar os nossos rancores. Curar aquilo que nos foi tirado. E só Deus vai nos devolver essa graça. Esse trecho dessa música é muito lindo, porque fala só quem já foi órfão sabe o valor de Deus. Eu te convido nessa tarde, né, que você possa pensar sobre isso. O que precisa ser restaurado? Quais são os traumas que precisam ser curados? Eu preciso encontrar dentro de mim aquilo que me traz sofrimento, aquilo que me traz sentimentos negativos. Eu preciso descobrir dentro de mim aquilo que me faz fazer uso para sair da realidade. Eu preciso descobrir o que me faz fazer uso para adormecer uma dor, adormecer sentimentos. Eu preciso ir de encontro a tudo isso que me faz levar a fazer uso, o que me faz levar uma vida tão medíocre na adicção ativa. Só descobrindo quais são essas dores, esses sentimentos, podemos continuar a prosseguir, perseverando na caminhada em recuperação. Quero desejar boa tarde a todos. Vamos ficar de pé para dar início à nossa reunião da tarde. Pedindo assim que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Que o Senhor possa nos revelar aquilo que Ele tem a nos mostrar dentro dessa comunidade. Pedir a Deus assim que Ele venha nos mostrar qual é o objetivo, o porquê Ele nos trouxe aqui, porque Ele tem insistido tanto nas nossas vidas, porque Deus tem insistido, irmão, na vida de cada um. Não é por acaso, não é por nada que Deus nos trouxe, nos deu mais uma vez a oportunidade de entrar em recuperação, de nos curar das dores, daquilo que está dentro de nós que precisa ser restaurado, mudado, transformado. Amém? Amém. Vamos então iniciar a nossa reunião da tarde com a oração da serenidade, elevando os nossos pensamentos a todas aquelas pessoas que estão sofrendo agora. Sabe, eu queria levar meus pensamentos àquele barzinho onde eu costumava, nesse mesmo horário, sabe, encostar meu cotovelo naquele balcão e começar a beber. Quantas pessoas não passavam ali durante o dia, nesse mesmo horário? Quantas pessoas não estão passando lá naquele bar, estão bebendo, estão desgastando a sua vida, estão destruindo os seus lares e ainda não tiveram a oportunidade de encontrar um processo de recuperação, não tiveram a oportunidade de entrar numa casa como essa.
Então eu peço que todos nós possamos levar assim, os nossos pensamentos a essas pessoas que ainda não encontraram um caminho de recuperação e por todos aqueles que estão morrendo agora, que estão sofrendo o mal da adicção ativa. Vamos lá, eu trouxe essa reflexãozinha aqui para a gente ler juntos, né? A história da renovação da águia. Eu queria que alguém lesse aí para a gente aí, bem curtinho aí, para a gente começar a nossa reunião. Boa tarde a todos, me chamo Daniel. Fala, Daniel. A história da renovação da águia é uma das histórias lendas mais conhecidas e que muito pode tocar o ser humano pela resistência e mudanças necessárias durante o ciclo da vida. Não tenha medo da vida, ela é uma dádiva de Deus e devemos aproveitá-la ao máximo. Helena Ribeiro. A águia é a ave que possui a maior longevidade da espécie. Vive cerca de 70 anos, porém, para chegar a essa idade, aos 40, ela precisa tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40 anos de idade, suas unhas estão compridas e flexíveis, e já não consegue mais agarrar as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, suas asas se tornam pesadas em função da grossura de suas pernas. Estão envelhecidas pelo tempo. Já se passaram 40 anos do dia em que a jovem águia lançou o voo pela primeira vez. Hoje, para a experiência águia, voar já é bem difícil. Nessa situação, a águia só tem duas alternativas: deixar-se morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha, lá se recolhendo em um ninho que esteja próximo a um paredão, um lugar seguro de outros predadores e de onde, para retornar, ela necessita dar um voo firme e pleno. Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater seu bico contra a parede até conseguir arrancá-lo, enfrentando corajosamente a dor que essa atitude acarreta. Pacientemente espera nascer um novo bico, com o qual irá arrancar suas velhas unhas. Com as unhas novas, ela passa a arrancar as velhas penas. Após 5 meses está renascida, sai para o famoso voo de renovação, certa da vitória e de estar preparada para viver. Então, por mais 30 anos. Muitas vezes em nossas vidas, temos que parar e refletir por algum tempo e dar início a um processo de renovação. Devemos nos desprender dos preconceitos, dos maus costumes, de tudo aquilo que não é mais útil ou importante, para continuar a voar. Um voo de vitória. Somente quando livre das barreiras e pesos do passado, podemos aproveitar um resultado valioso que uma renovação sempre traz. Destrua o bico do ressentimento, arranca as unhas do medo, retira as velhas penas de suas asas, permitindo fluir de novos pensamentos, alcance um lindo voo para uma nova vida de sonhos e realização. Tenha sempre uma meta, voe alto e seja feliz. Massa. Conseguimos aí identificar esse processo de renovação da águia com o nosso processo de recuperação? Sim ou não? Sim. Eu queria levar o grupo a fazer essa reflexão bem profunda mesmo, de uma forma bem sucinta. Eu quero te convidar a fechar teus olhos e peço que você se coloque no lugar dessa águia, né? Velha, aos 30, cansada, as penas já estão muito grossas, já estão pesadas, as suas garras já estão grandes, que impossibilita ela de caçar, impossibilita ela de pegar a sua caça, né? As suas penas, a sua penugem toda endurecida pelo tempo, velha pelo tempo, impossibilita ela de dar voos baixos sobre a planície e agarrar suas presas.
porque as penas já estão muito pesadas. Então, quando ela vai, ela não consegue voar até a planície, né, para caçar. As suas penas já estão muito pesadas. O desgaste da sua vida, né, está cansada, está calejada. E aí as suas garras já não estão ajudando mais, porque ela não consegue agarrar a presa, ela não consegue pescar, ela não consegue caçar. E o bico já traz uma grande dificuldade para essa ave, até mesmo para se alimentar, porque ele está muito curvado, está quase batendo já no peito. Então ela tem vivenciado um sofrimento, um martírio. E é chegado a um ponto da vida dela que ela precisa tomar uma séria decisão. E muitas vezes a nossa vida na dependência química nos deixa dessa forma, pesados, impossibilitados de fazer qualquer coisa. Nós já não cuidamos mais de nós, estamos padecendo. Já não cuidamos de nós mesmos. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação da águia. Pesados, sem flexibilidade, sem estrutura, sem coragem, sem força. Estamos abatidos por toda a nossa vida, toda a nossa dependência, todo o nosso sofrimento na dependência química. Todas as nossas mazelas, tudo aquilo que nós fizemos, as pessoas que magoamos, os ressentimentos, os medos, as raivas, nos tornam pesados. A nossa mobilidade, a nossa capacidade de lutar, de correr atrás, de ser perseverante, foi tomada pela adicção. Um bom perseverante, ele corre atrás daquilo e agarra o que é seu, o que é prometido por Deus, mas é necessário uma perseverança. É como as garras. As garras já estão flexíveis, já estão moles, já não conseguem agarrar. Muitas vezes nós estamos nessa condição. A dependência química já nos tomou. Vivemos para o uso. Já não temos mais motivação para levantar de manhã e ir ao trabalho. Já não temos mais motivação de abraçar os nossos filhos. Já não temos mais motivação de cuidar da nossa casa, de cuidar de nós mesmos. Estamos desmotivados. Muitas vezes nos tornamos pessoas reclusas porque temos dificuldade de falar com as outras pessoas, temos dificuldade de expor os nossos sentimentos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, tudo. Fica tudo guardado dentro. O nosso bico está tampando a nossa boca, como o bico da águia. E muitas vezes nós perdemos a capacidade de estar se relacionando com as pessoas, de dialogar. Já não sabemos mais dialogar, só gritamos, só brigamos, só xingamos. É como o grande bico da águia curvado, meio que como uma mordaça. Hoje nós somos essa águia. Só que graças a Deus, nós tomamos uma decisão. E eu posso dizer com toda certeza, com toda convicção, que a decisão da mudança, de querer mudança, de ir ao monte, uma grande montanha, com um grande paredão, como essa comunidade terapêutica. A decisão. Só que não é fácil. Chegamos ao monte, estamos no paredão, estamos aqui na comunidade terapêutica Dom Bosco. Só que mudar não é fácil. Gera dor, angústia, sofrimento, ansiedade. Mas eu sei de uma coisa, eu como uma águia, se eu não me propor a fazer essa mudança, essa transformação, eu estou ferrado. E eu posso até passar ali muitos dias ali dentro, em cima daquele monte, naquele paredão, indeciso do que eu quero verdadeiramente para a minha vida. Então, muitas vezes, eu estou ali, indeciso. Tem que começar. E eu vou começar por onde? Pelo bico. Queria que você imaginasse aí, irmão. Arrancar o bico, arrancar uma parte do seu corpo, sozinho, solitário. Sem mamãe, sem papai, sem tio, sem primo, sem avó, sem filhos perto. Está sozinho.
Sozinho. E aí tem que começar a arrancar. Tem que começar a arrancar o bico. Tem que começar pelo bico. Porque é um processo. E eu preciso admitir a minha impotência. Eu preciso me reconhecer como dependente químico. Eu preciso me aceitar como dependente químico. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar. Eu tenho que arrancar esse bico. Eu tenho que admitir, meu Deus, como é difícil admitir. Como é difícil se entregar. Como é difícil reconhecer a minha condição. Como é difícil. Isso vai ser doloroso. Isso vai ser doído. Eu não vou fazer isso. Eu tentei fazer uma analogia desse período da águia naquele cume, naquele paredão com os 9 meses. Eu fico imaginando só a indecisão da águia querendo tomar coragem para arrancar esse bico. Não deve ser doer demais. E aí eu quero te levar a pensar, irmão, o que é que você está precisando arrancar da tua vida que tu ainda não arrancou, que tu ainda está com dor? Vai doer, vai doer, não tem jeito. Vai doer mesmo. O que você precisa arrancar? O que esse bico representa hoje na tua vida, no teu processo de recuperação aqui dentro da comunidade terapêutica? A desonestidade? A falta de aceitação? Está faltando. O que está precisando? Eu não me consigo me reconhecer como dependente químico, como é difícil arrancar esse trem. Abrir mão de todas as coisas que eu fazia, as coisas que eu gostava de fazer. É difícil demais mudar agora. Estou meu pai. Eu preciso sozinho, com a ajuda de Deus, arrancar esse bico. Eu preciso meter a cara na parede até ele amolecer. E aí eu vou batendo o bico na parede, batendo, ele vai amolecendo. E quanto mais ele vai amolecendo, mais vai doendo e eu preciso arrancar isso. Então, o que você precisa arrancar da tua vida hoje para a tua caminhada aqui dentro começar a funcionar? Talvez temos águias aqui com bastante tempo de casa, mas ainda não teve coragem de meter o bico na parede. Vou começar pelas penas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E muitas vezes, como dependente químico, eu sou muito teimoso, eu ainda vou tentando arrancar as penas com as unhas flexíveis. Aí não vou começar pelas penas, porque me cabe, é o que me convém hoje, começar a arrancar as penas. Vou começar mudando as penas. Só que você começa a arrancar e não vai tendo progresso, porque as unhas não estão ajudando. Vou arrancar as unhas, que estão muito flexíveis. Eu espero as unhas crescer para depois arrancar o bico. Não vai dar certo. Talvez Deus esteja nos falando hoje, nessa comunidade terapêutica, que é preciso dar o primeiro passo. Tem que tomar coragem e dar o primeiro passo, que é arrancar o bico. O que seria o bico hoje para você, na sua vida? É o seu medo de se entregar ao processo de recuperação, é o seu medo de entrar em recuperação, de mudar de vida, de mudar de tudo, porque recuperação é isso, é mudança, é a águia, Repita assim comigo, assim, todo mundo assim, eu sou a águia. 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 Eu preciso de mudança. Eu preciso de mudança. Essa reflexão ela é muito linda, gente. Mas é necessário entendermos quanto isso tem a nos dizer como dependentes químicos. Essa reflexão nos leva a entender quão é importante o processo de mudança no processo de recuperação. Porque se a águia não muda, ela morre. Se a gente não entrar em recuperação, a gente morre. A gente até consegue aí adiar por alguns meses aí, usando, mas uma hora vai chegar que você vai estar tão bêbado que quando for atravessar a pista vai ser atropelado. Ou então você vai estar tão abusado que quando você chegar lá naquela boca de fumo lá e vai querer pagar saco pro cara, o cara vai te dar um tiro. Ou você vai estar usando ali debaixo lá naquelas cracolândias, naqueles buracos do tatu lá no plano piloto, e vai chegar uma hora que você vai pegar uma doença e vai morrer lá.
Uma hora chega. Para nós isso aí é a única certeza que nós temos. Que a dependência química vai nos levar para esse caminho, nós vamos se lascar. Então hoje a ideia é trazer para vocês esse pensamento. Pô, o que eu estou precisando arrancar? Né? O que eu preciso fazer para arrancar da minha vida? O que é o meu bico hoje? O que representa o bico na sua vida? Medo? Raiva? As velhas crenças irracionais, aquilo que nós acreditamos que é o certo, mas isso é só, muitas vezes é só na nossa cabeça, porque enquanto nós achamos que estamos agindo certo, o mundo inteiro está apontando para a gente, está errado, está errado, está errado. E a gente está com aquela crença irracional que nós estamos certos, que o meu jeito é o certo. E aí, dentro do processo de recuperação e trazendo para dentro dessa reflexão, irmão, o que é sugerido é mudança. E vai chegar uma hora na nossa vida em recuperação que a gente tem que entender que a gente tem que parar de fazer as nossas vontades e deixar aquilo que é sugerido entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, para que a gente possa ter coragem para meter a cara no paredão e arrancar o bico. Dar o primeiro passo. O bico é tão mais difícil como o primeiro passo, que não está só em admitir, ela arranca o bico, que é o mais dolorido. Meter a cara na parede ali, até arrancar aquele bico, até ele ficar penduradozinho, ela conseguir arrancar a carne, arrancando. Quanta dor essa águia não sente? Aí depois ela vem com a dificuldade para se alimentar. Por isso que talvez o nosso primeiro passo seja, às vezes, o mais difícil de se entender, porque não é só admitir. Ele tem que aguentar ali todo aquele processo, todo aquele tempo, mais de 150 dias. Eu fiz assim uma analogia meio por cima, que mais o tempo da águia, mais os 150, e mais o tempo que ela leva para tomar coragem, para tomar a decisão de meter a cara no paredão, dá quase 9 meses. É quase um processo de recuperação na comunidade terapêutica. Bom, as minhas matemáticas lá, né? Admitir não quer só dizer que eu tenho que, eu sou bebão, eu sou bebum, eu não posso beber. Não, eu tenho que admitir, eu tenho que aceitar que eu sou esse dependente químico. Eu tenho que aceitar que eu sou esse cara, esse bebão, esse cara que se deixa se levar por um copo de cachaça, e eu faço com que aquele copo de cachaça seja a única motivação da minha vida. Não tem filho, não tem mulher, não tem mãe, não tem ninguém para mim, irmão. Quando eu tomo aquele primeiro gole, acaba tudo. Eu tenho que admitir que eu sou essa pessoa fraca. Eu tenho que admitir que eu não posso, que eu só não posso, mas eu tenho que me aceitar como esse cara fraco, esse cara é vulnerável ao álcool. Eu sou extremamente vulnerável ao álcool. Sou tão vulnerável que uma música consegue mexer com os meus sentimentos, um cheiro consegue mexer com os meus sentimentos, amizades antigas conseguem mexer com os meus sentimentos, porque eu sou vulnerável, porque todas essas coisas que eu acabo de listar, elas me levam automaticamente a lembrar do meu processo de adicção. Então eu vou vendo o quanto eu sou vulnerável. E o programa ele é muito perfeito, ele vai nos dar as instruções perfeitas para que a gente faça aquilo que é correto dentro da recuperação, começando pelo HLP, Hábitos, Pessoas e Lugares. Não é só falar isso, é muito bonitinho, HLP, Hábitos, Pessoas... Não, é aceitar, é assimilar isso para a vida, é uma vida nova, é mudança, temos que passar por esse processo. Temos que identificar, gente, em nome de Jesus, a gente precisa identificar o que é o nosso bico hoje, esse bico velho que a gente precisa arrancar da gente, para que a gente possa dar seguimento na nossa recuperação. E arrancar o bico, esperar ele crescer, para depois vir um outro processo, que é as unhas. É isso? Arrancar as unhas. Aí novamente, a águia já pensou, poxa, passou o mais difícil, que era o bico. Aí ela tem que esperar, ela tem que ter paciência, ela tem que... O que é sugerido para ela agora? É ficar lá e esperar. Ter paciência, se apegar com Deus que vai dar certo. E esperar o bico ir crescendo.
E ela vai esperando esse bico crescer. Bah, chegou o dia de passar mais uma vez por esse processo. Agora eu tenho que arrancar as unhas. Segundo passo. É mudança, é transformação. Aí ela vai lá, arranca suas unhas, espera crescer as garras fortes para poder arrancar toda essa penugem. Que me faz lembrar de Albert Ellis, que veio com a terapia racional e emotiva e toda a estrutura da terapia comportamental, que ele vem falar, olha, para a gente chegar a ter êxito nessas terapias, para que cada indivíduo com uma série de dificuldades, uma série de problemas, tem que se autoconhecer, se autoanalisar, porque cada indivíduo ele é muito motivado a esses sentimentos que são muitas vezes reconhecidos e identificados como velhas crenças irracionais. E talvez o grande obstáculo da mudança, da transformação dentro desse processo cognitivo é se autoanalisar e ver que você estava fazendo tudo errado. E eu preciso mudar. Eu preciso me transformar. É um processo dolorido, porque eu estou falando da sua personalidade, de quem você é até hoje. E aí vem um doido falando assim, tu tem que mudar tudo isso aí que você é hoje, porque tu acha que tu é certo, tu acha que tu está fazendo as coisas certas, mas será que você não está tendo uma crença irracional? Aí vem a questão da humildade, eu falava até isso mais cedo com o nosso companheiro. É humildade, aceitar aquilo que é sugerido. Nem sempre uma crítica, ou uma reclamação, ou uma sinalização vem para te denegrir, para te botar para baixo, para te jogar lá no chão. Não, mas muitas vezes ela vem para te levantar. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa crença é racional, mas muitas vezes ela é irracional, é uma crença barca furada. Esse processo de mudança, se ele não acontecer, que aí eu faço analogia com a conversão espiritual, religiosa, ela tem que mudar, não tem como eu chegar lá na igreja e querer ser o mesmo Gladstone daquele do boteco. Chegar xingando, e aí, filho não sei do que, e aí, fulano de tal, não adianta. Se eu não mudar quem eu sou, se eu não transformar quem eu sou, eu nunca vou ter progresso na mudança, na minha recuperação. E recuperação é isso, é mudar mesmo. E muitas vezes, né, a gente estava fazendo um estudo ali com a documentação, estava conversando com o César, e a gente foi ver, nossa, quantas reincidências aqui, quantas idas e voltas nessa mesma comunidade. Aí a gente bota, né, um ponto de interrogação. O que está acontecendo? Será que a comunidade é ruim, a coordenação é ruim, a programação é ruim? Ou é eu que não quero mudar? Eu que não quero mudar, eu que não quero abrir mão das minhas crenças, eu que não quero abrir mão daquilo que eu acredito, porque eu acho que eu sou o cara correto, eu acho que eu estou agindo certo. Aí, de novo, interrogação. Será? Será? É necessária mudança. Arrancar as penas velhas. É necessário mudar. Eu queria compartilhar com vocês um texto. Eu já tinha pensado na reflexão. Eu estava comentando com um companheiro que não está mais aqui na casa, né? Eu lembrei dessa reflexão e eu quis dar uma motivação para ele, né? Eu falava assim, cara, você é a águia. Você é a águia, né? Só que ele pegou só a parte imponente da águia, né? Ele não pegou o restante da reflexão, que havia uma necessidade de mudar. Ele não quis mudar, ele já se jogou do paredão com pena velha, com bico velho, com unha velha. Se jogou. Não pegou o de interessante na reflexão, que é a mudança. Não adianta. Se não mudar, não tem como entrar em recuperação. É necessário, irmão. Se você deseja recuperação, tem que mudar. Tem que mudar tudo.
E eu falo disso porque eu sei o quanto tem sido difícil eu me mudar. Eu me reconhecer como... Tá dormindo, Cristóvão? Não estou pedindo para... Amém. Como é difícil mudar, como é difícil transformar. Logo eu, um cara tão arrogante, mesquinho, invejoso. Como é difícil mudar, desonesto. E eu vou me deparando com tudo isso todos os dias. É como se eu tivesse... É como às vezes chega a ser dolorido porque é como se eu tivesse que arrancar o bico todos os dias. E recuperação é isso. E lidar com essa realidade, aceitar essa realidade, é que muitas vezes nos faz ir fazer uso de novo. Porque é cansativo, é estressante, é dolorido. Mas é o único requisito para quem quer entrar em recuperação, é mudar. Não tem como. Deus sabe o quanto eu tenho exercitado isso e buscado mudar. Gente, é algo que não tem intervalo. Porque muitas vezes quando eu relaxo, eu me pego cometendo os defeitos de caráter. Por isso que recuperação é algo perene, é contínuo. Não para. É todo o tempo. Não tem como relaxar. Não tem cura para essa porcaria. Então... que nós possamos pensar, né? O que eu estou precisando reconhecer como o meu bico, que eu preciso quebrar para me dar seguimento num processo de mudança. Ontem eu estava em oração em casa, estava rezando, né? Muitos vão falar que foi programado, mas foi simplesmente uma coincidência, não coincidência, uma providência de Deus, né? Eu, em oração, já queria fazer essa reflexão hoje. E olha só, gente, é muito de Deus. Olha só a palavra que Deus me deu ontem em casa, em oração. Salmo 102, o Cântico das Misericórdias Divinas. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que existe em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueça de todos os benefícios que Ele todos os seus benefícios. E Ele que te perdoa das tuas faltas, sara as tuas enfermidades. É Ele que te salva, é Ele que salva a tua vida da morte e te coroa de bondade e misericórdia. Ele que cumula de benefícios a tua vida e renova a tua juventude como a águia. O Senhor faz justiça e dá direito aos oprimidos, e revelou os seus caminhos a Moisés e as suas obras aos seus filhos de Israel. E renova a tua juventude como a águia. Que louco, né, irmão? Eu quase pirei quando eu li essa passagem, quando eu vi a parte da águia. Eu louvei muito a Deus, porque nada mais do que uma confirmação de Deus para aquilo que eu já estava, né, guardando no meu coração para trazer aqui, que era essa reflexão da águia. Como a juventude é o Deus que restaura. Que nessa tarde nós possamos entregar para Deus as nossas vontades. Possamos levar com seriedade aquilo que é sugerido aqui dentro, que é esse processo de recuperação, de mudança. Não adianta eu entrar aqui de uma forma e persistir nesse caráter, e persistir nessa personalidade, e insistir em querer fazer as coisas do meu jeito. Segundo passo, insanidade é cometer os mesmos erros, esperando resultados diferentes. É necessário mudança, transformação. E se a gente parar para analisar, levando agora para dentro do processo das irmandades, a gente pega do passo do 1 ao 12 e ele sugere o quê? Mudança. Mudança. E os 12 passos vai nos mostrar minuciosamente todos os processos que temos que viver para que essa mudança aconteça.
É necessário subir ao monte, subir ao paredão, me conhecer. Eu preciso me conhecer, eu preciso aceitar quem eu sou, eu preciso aceitar as minhas condições para que esse processo de recuperação comece a dar fruto. Reconhecer as minhas dores, os meus sentimentos, os meus traumas, aquilo que muitas vezes é motivo de eu fazer uso. Traumas, ressentimentos, raiva. Aí eu gosto sempre de falar aqui, né? Um dos grandes motivos que eu achava que sempre me motivava a fazer uso era o grande ressentimento que eu tinha da minha mãe. Eu precisei descobrir que eu precisava curar esse ressentimento. A necessidade de curar esse ressentimento foi o grande passo que eu dei na minha recuperação. Esse foi o meu bico, o mais difícil de arrancar. O mais difícil. É dolorido pensar nessas coisas, é dolorido mexer nessas coisas, mas é algo... Gente, se eu estiver mentindo, diga que eu estou, porque a nossa vida, ela é cheia de coisas mal resolvidas. Arrependimentos, ressentimentos, traumas, medos, raiva, ódio. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu pudesse voltar no tempo. Meu, muita coisa mal resolvida. Estou mentindo? Não. Estou mentindo ou não? Não. Precisamos resolver isso. Pode ser até demorado, mas é necessário. Talvez as minhas penas é um ressentimento, o meu bico é o meu defeito de caráter. As minhas unhas é a minha desonestidade. As minhas unhas podem ser as mentiras. O meu bico pode ser a minha dificuldade de me aceitar como eu sou. E largar aquele pensamento autodestrutivo de que eu não nasci para dar certo. E Deus continua derramando sobre nós uma unção de águia, para que a gente se depare com o paredão e mude. E mude. Aí trazendo para o processo de dentro da comunidade terapêutica, a gente vê isso muito claro, quando a gente quer burlar as regras, quando a gente não quer fazer aquilo que é sugerido, quando a gente fica preso no nosso pensamento autodestrutivo, que a gente se isola, que a gente não consegue partilhar, que a gente tem medo de se autoconhecer. Isso fica muito claro. Muitas vezes dentro da casa, que muitas pessoas não conseguem meter a cara na parede para arrancar o bico. E isso vai explicando o quê? Nas atitudes, nos atos. Porque se eu continuo querendo infringir as regras, eu continuo com aquele meu pensamento que só eu que estou certo, tá dando errado. Já deu errado. E aí, irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, satisfeitíssimo. Grata a casa. O cara fala isso pra mim, eu já fico com medo. Não tem como estar 100% bom, não. Não tem jeito. Primeiro passo, levanto de manhã, olho pro lado, olho pro outro. Meu Deus, tô de doido. Levanto para ir no banheiro, meu Deus do céu, tô internado. Aí eu volto a esse princípio, eu sempre falo isso. Não tem como estar 100% bom. Se você está se auto-enganando, não, tá tudo certo, tá tudo muito bom, não tá. Eu gosto muito quando o Thiago fala, bom não tá não, tô internado. Não. Como é que vai estar bom? Família lá fora em frangalhos. Vida profissional? Uma merda. Geralmente nós minimizamos tudo isso, né? Nós minimizamos. Muitas vezes a pessoa não é só mentirosa, mas às vezes ela foca naquilo, as outras pessoas também focam, mas muitas vezes ali por debaixo, mais adentro ali, mais profundamente, existe uma questão de coisas. Por isso que eu falo dessa importância desse autoconhecimento e dessa autoaceitação. Porque muitas vezes não é só a droga. E aqui dentro é o lugar mais importante para que a gente entenda isso. Que não é só a questão da droga, mas é tudo aquilo que a gente precisa resolver internamente.
Que aí a gente vai voltar a falar sobre aquelas questões, né? Sobre aquilo que o TRE aborda. Cara, o meu problema não é a droga. O meu problema sou eu mesmo. É aquilo que impulsiona o desejo, é aquilo que impulsiona a minha compulsão. Que muitas vezes está relacionada a algo emocional. Estou mentindo? Não. Às vezes foi um bullying muito sofrido na infância, ou uma vez algo, um ressentimento familiar, ou um abuso sofrido, uma traição, uma infelicidade ainda encruada dentro de si. E a nossa dificuldade, muitas vezes, é lidar com isso. E eu falo com propriedade, gente, porque eu tenho vasculhado muito essa questão, eu tenho buscado muito entender esses princípios e fomentar cada vez mais isso que eu acredito. Porque na minha segunda internação, quando fui confrontado comigo mesmo, que aquele caboclo meteu o dedo na minha cara para falar que eu era desonesto, que eu era mentiroso, ele só não me chamou de canalha. Mas quando ele esfregou na minha cara quem eu era, com o quê? Com uma semana de análise, o Clóvis aqui não me deixa mentir. Porque ele me fez passar vergonha muitas vezes na reunião. Um dia que ele me chamou de desonesto, eu cheguei, tinha ido em casa, aí cheguei em casa lá, cheguei contando para todo mundo, ixi, esse final de semana foi massa, só que eu cheguei em casa, a luz estava cortada, só que eu fui lá e fiz um gato. Tal, era aniversário da minha filha, tal, a gente assistiu filme, comeu pipoca, lanchou, tal. Ele falou assim, você está entrando em recuperação, irmão? Porque você é um desonesto. Isso que você fez foi correto? Aí eu comecei a entender que muitas coisas ainda dentro de mim precisavam ser mudadas para que eu pudesse entender o que era esse processo de recuperação. E ele jogou isso na minha cara. E fora as outras vezes, quando ele me chamou, você é um falso cristão, você é um cara arrogante, você é um cara invejoso. E ele foi me mostrando isso muito claramente. Então são coisas que dentro de mim eu preciso estar ressaltando, que eu preciso estar partilhando, que eu preciso estar falando constantemente, para que eu possa estar sempre buscando mudança. Essas coisas internas, pessoais, emocionais, até espirituais, precisam ser resolvidas. Precisam ser resolvidas. E graças a Deus hoje, nós estamos no paredão. Amém?